naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles, depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, filhas amadas, eu gostaria, e o farei, de explicar o Evangelho, e é nele que vou tomar por base para toda a homilia. Mas eu gostaria que você percebesse que nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. No primeiro domingo da Páscoa, vamos assim dizer, se o morto ressuscitar, eu sou o primeiro a sair correndo. É ou não é? Rapaz, Deus o livre. Pois bem, isso no perdão Jesus. Mas o que eu quero dizer, que eu entenderia, no primeiro domingo, na madrugada da ressurreição, eles ficarem assustados, amedrontados, estupefatos, de chegarem e verem o sepulcro vazio. É compreensível? Sim ou não? Claro.
Mas já aconteceu o primeiro domingo, já aconteceram algumas aparições, já não é mais tanta novidade. Vamos lembrar que o Evangelho começa dizendo: aqueles discípulos, por favor, coloque ali, eu fiquei longe, coloca o começo do Evangelho, por favor. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Alguém arrisca quem eram os 2 discípulos? Os discípulos de Emaús. Como é que era o nome deles? Um deles, Cleofas. O outro não era conhecido, para nos colocar no local. E eles reconheceram Jesus, continua lá, no caminho, ao partir o pão. Então eles, veja, você tem que raciocinar comigo, e eu vou precisar muito da sua atenção, senão vai ficar chato minha homilia. É o seguinte: Jesus, agora já é o 3º domingo, passou a novidade, passou o susto, já deu tempo para correr. A gente não conta, mas teve uns dele que saíram correndo lá, uns assustados, né? Tem uns mais fracos na fé, uns com medo de assombração. Ué, padre, não fala essas coisas. Não falaram que Jesus era um fantasma? No fundo ele está falando, é uma assombração. É que a gente não presta atenção no que está escrito. Pois bem, vamos ao texto de novo. Presta atenção, povo de Deus. Deixa para cochilar depois. Horário de cochilar é depois do almoço. Diz ali: 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eram os 2 discípulos de Emaús. Emaús ficava a 13 quilômetros de Jerusalém. Eles viram, entra aqui Jesus, já é tarde. Reconheceram e voltaram para Jerusalém, um pelá, um pecá, e chegaram: olha, nós vimos o Senhor. Eles estavam contando, estavam narrando, porque diz o texto, Lucas, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Antes de continuar, porque eu vou esmiuçar hoje, diferente das outras homilias, todo o Evangelho, existe um ponto comum entre o Evangelho e a primeira leitura. Sabe qual é? A frase última do Evangelho. A última frase do Evangelho diz: vós sereis testemunhas de tudo isto. Repitam comigo: vós sereis testemunhas de tudo isso. De novo, mais encorpado, vai. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E a primeira leitura, não vamos retomá-la, mas se a gente pudesse voltar, também dissecando, parece como que um refrão, uma antífona na boca de Pedro: nós somos testemunhas do que vimos. Cristo ressuscitou, nós somos testemunhas disso. Vocês o mataram, nós somos testemunhas disso. A pergunta que já fica no ar, para mim e para você: somos testemunhas do quê? Vou perguntar de novo: somos testemunhas do quê? Não, mas eu sou católico, apostólico, romano. Para de tanto dramaticidade. Testemunha do que na vida?
testemunha de fé, de esperança, de honestidade, de santidade, de comunhão, de ser igreja. Porque, queridos filhos, filhas, o mundo hoje carece de testemunhas de bons cristãos. A sociedade, todas, pelo amor de Deus, gente, olhe para as cidades. Eu queria que cada um pensasse na sua cidade. Eu estou pensando Paraíso do Norte, mas estou pensando em Curitiba. Você pensa a tua cidade. Cadê as testemunhas, o testemunho dos católicos? Existia antigamente as famosas sociedades, eu não quero citar nenhuma, me veio já 3 nomes na boca, mas não vou citar, a gente tem que se segurar. Eles eram, porque eram ricos, eram pessoas influentes, então eles tinham os grupos deles e mandavam na cidade, era ou não era? Já não existe mais. Mas e os católicos, meu Deus do céu? E os batizados, meu Deus do céu? São testemunho do quê? De vergonha, de medo, de acovardamento. Mas os padres também. Continuo. Eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Shalom. Shalom. Vira para o lado e diga shalom. Shalom. Põe a mão no teu coração e diga shalom. Shalom. É a paz de Jesus. É muito forte isso. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, uma assombração. Mas por que nessa altura? Agora, explico. Nós estamos falando de Lucas, que é um pouco além dos discípulos de Emaús, capítulo 24. Lucas é um escritor, mas ele é, antes de escritor, um catequista. Lucas é um catequista. Se você observar e fizer uma interpretação de texto no evangelho de hoje, existem pontos que não se juntam, retalhos que não continuam, quebra-cabeça que não dá certo. Por quê? Incongruência, erro na hora de escrever. Por acaso teria Lucas TDAH que não consegue escrever direito? Não, ele é catequista. Primeiro ponto que ele quer abordar: a dificuldade. Logo depois do shalom, paz. Você tem dificuldade de ter fé? Não é só você. Bem-vindo ao grupo. Você tem crises de fé? Bem-vindo ao grupo. Lá, ele não estava lá, Lucas não estava, mas eles viram até assombração, fantasma. E Jesus disse: por que vocês estão preocupados, com dúvidas no coração? Não se encaixaria esse texto. Eu só vou dar um exemplo. Pedro acabou de ver Jesus numa segunda aparição. Como dizer que ele não tinha dúvidas? Para todos aqueles que têm, olha que bonito isso, obra evangelizar é preciso, de novo, atenção, quem está fazendo os manuscritos da devoção,
Para todos aqueles que têm dúvida na fé, o catequista Lucas apresenta uma forma de superação. Qual? Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Não é por acaso que eu escolhi essa casula. De novo está reforçado. O catequista Lucas está falando: você tem dúvida? Eles também tiveram a ponto de os apóstolos, aqueles marmanjos, verem uma assombração. E como Jesus reagiu? O antídoto, a superação da tua dúvida está: olhe minhas mãos, olhe meus pés, sou eu mesmo. É muito forte isso. Sou eu mesmo. E você sabe por quê? Porque não obstante a glorificação, não tirou as marcas da paixão. Porque são duas realidades complementares. A gloriosa ressurreição do Senhor não apaga o ato de amor do Senhor, as marcas da cruz. Sou eu mesmo. O catequista vai dizer mais uma coisa, e aqui, povo de Deus, tocai. Que liberdade que o Senhor nos dá. Tocai e vede. Eu vou fazer um gesto, acompanhe o raciocínio comigo. Se você olhar aqui, tocai e vede, você entende? Se você olhar na imagem do ressuscitado, tocai e vede. Se você olhar na imagem das santas chagas, tocai e vede. Mas não é esse o corpo que Ele quer que toque. Tocai-me nos sacramentos, vejam-me na Eucaristia. Tocai-me, vejam-me na Eucaristia e na palavra, na igreja. Isso é forte demais. Aí alguém vai dizer: mas eu tenho fé fora da igreja. Dificilmente. Eu não preciso da igreja, da missa dominical. Olha, você está indo por um caminho tão perigoso que eu não aconselho. Sigamos. Nossa, ô Pérez, dá um tempo, meu filho, eu preciso terminar minha pregação aqui. Um fantasma não tem carne nem osso. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. A devoção das santas chagas é para curar toda dúvida, para ser o itinerário do cristão que quer vencer os obstáculos. E Jesus diz: dai-me um pedaço de peixe assado. Você vai falar: mas como? Como pode o corpo de Cristo passou pela porta fechada e comeu o pão? Ora, não se iluda que Deus faria com que eu e você, depois de mortos, voltássemos na aparência que estamos nós hoje. Isso não é verdade, porque Cristo veio com outras aparências e um corpo diferenciado. Mas aqui, para combater o fantasma, a ideia de um espírito, um ghost, mas mais do que isso, para dizer que é um corpo real espiritual,
comeu peixe. Depois, são estas coisas que vos falei. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim. Ora, aqui existe uma afirmação no bojo seríssima. Era preciso sobre mim que tudo se cumprisse. Moisés, profetas e salmos. Me perdoe, vou usar um exemplo. Jesus é o centro. O Antigo Testamento, o Novo Testamento tem pelo centro Jesus Cristo. Se você tirar Jesus Cristo, a Bíblia deixa de ser palavra de Deus. Repito, se você tirar Cristo e acrescenta o que é verdadeiro, e a igreja, a Bíblia deixa de ser palavra de Deus. E por fim, porque o tempo não permite, o Cristo sofrerá, mas ressuscitará, e vós sereis testemunhas de tudo isso. Portanto, o catequista Lucas, para eles nas primeiras comunidades e para nós, nos ensina o itinerário, o caminho de superação das nossas dúvidas e incertezas e confirmação da nossa fé. Que consigamos fazê-lo. Lembro para finalizar, e isso é algo da nossa fé. E um presente de Deus para a obra evangelizar é preciso nos seus 10 anos. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Amém.